Fala pessoal, beleza? Vídeo aqui já gravado para vocês, tá? Provavelmente vocês estão vendo esse vídeo aí em março. E eu queria deixar algumas coisas aí para vocês nos finais de semana, né? Para o canal também não ficar 100% parado e para vocês terem, né, o que estudar pelo menos aos finais de semana. Então, para quem chegou no Price Action agora, né? Para quem chegou no canal até agora, e às vezes operava com indicadores e outras coisas, Price Action, pessoal, é você pensar, né, você entender a ação do preço, né, a partir de determinada movimentação, tá? A partir de determinadas características, né? No canal tem vídeos sobre ciclos de mercado, né, onde você observa características de lateralidade, né, como barras sobrepostas, né, como vocês conseguem observar aqui. O preço tenta montar, né, nova estrutura e essa nova estrutura acaba sendo revertida, volta para o meio da movimentação, tá? Faz um fundo duplo. E aí a gente vai conversar, né, sobre contexto, né? Ação do preço, né? E essa ação do preço ela gera contexto. E o Brooks, pessoal, ele fala pra gente que o contexto ele é mais importante do que as barras. Às vezes você vai ter um contexto muito bom e você vai ter barras que não são boas, né? Barras não tão boas. Por exemplo, essa movimentação de baixa, né, que foi iniciada aqui, ó, aqui você teve a possibilidade de traçar o EDS, né, tanto daqui para cá quanto aqui, tá? Desses dois topos, né? Você teve a oportunidade de pensar em EDS. Eu falo para vocês que é interessante você passar muito tempo usando a mesma coisa, que é para você ter parâmetros, né? Por exemplo, você precisaria reconhecer esse parâmetro das médias, entender que muitas vezes quando a MM200 está passando ao meio do preço, você já vai poder montar a ideia de um contexto de lateralidade. Então o contexto é mais importante, né? Como que você vai formular o contexto? Estudando, tá? É isso que diferencia você de uma máquina, né? Ao mesmo tempo que o preço tentou romper essa movimentação aqui, ó, tá? Você tinha mais informações, né, do que, por exemplo, se você programar um robô para ele fazer essas mesmas, né, operações, tá? Então, essa ideia de traçar linhas, de fazer isso de maneira automática, né, isso vai te ajudar a formular o contexto, tá? A observar, né, em backtest quantas vezes, por exemplo, você viu o rompimento dessas movimentações, por exemplo, seguir por mais 3 barras dessa daqui ou mais 2 barras dessa, com esse contexto de alinhamento das médias, né? Porque quando essa barra fechou, né, as médias estavam todas, né, ainda juntas, né, elas estavam cruzadas, e outra, a média móvel de 50 estava acima da média móvel de 20. Se você está acompanhando o canal há mais tempo, você sabe que, por exemplo, para o mercado DC, esse aqui é o melhor contexto, né? A 9 abaixo da 20, a 20, né, abaixo da 50. Para subir ao contrário, né, é a 9 acima da 20, a 20 acima da 50. Seria esse contexto aqui, ó, tá? Esse seria o contexto para uma boa movimentação de alta, certo? E aí, pessoal, eu queria conversar com vocês um pouco sobre Richard Wyckoff, né? Por quê? Porque essa ideia de acumulação e distribuição dele eu acho bem interessante. Inclusive, né, ela para mim ela casa muito bem com algumas ideias do Brooks, por exemplo, o rompimento de lateralidade, que o Brooks fala que muitas vezes, né, é aquela armadilha de segunda perna, que falha em até 5 barras, por exemplo, rompimentos de canais, né, de linha de canal, que muitas vezes o Brooks também fala que ele falha em até 5 barras, tá, que aí acaba sendo um falso rompimento, e aí a gente tem que ficar atento a isso. Outro ponto, né, é ficar atento a gap, tá, nessas regiões de rompimento. Como assim, Luciano, gap nessas regiões de rompimento? Antes de eu apagar tudo aqui, né, eu espero que estejam aproveitando, né, o período gratuito. Estudem, né, pessoal, façam backtest. Dentro disso daqui, contexto é mais importante, tá? Contexto é o ponto mais importante. Nem sempre o contexto vai te dar boas barras e às vezes você vai ter que realizar entradas por contexto, principalmente em dias assim, né? Porque fica poucas oportunidades, principalmente para quem usa só os 5 minutos, né? E eu recomendo que vocês usem os 5 minutos. Se você ainda não tem ganho consistente, é melhor você usar os 5 minutos, porque você vai errar menos, tá? Você vai ter menos ansiedade. E o Brooks não recomenda menos do que 3 minutos para quem está começando, tá? Então, permaneçam ali nos 5 minutos, apesar de ter dias difíceis. No máximo, né, 3 minutos ali
evitem 1 minuto, tá? Porque a ansiedade, vocês vão fazer trades muito curtos, o preço vai voltar demais contra vocês, porque você não está vendo a movimentação como um todo, né? E o Brooks fala, né, que quanto menor o tempo, né, mais os computadores têm vantagem sobre o ser humano, tá? Então, pensando que o contexto é mais importante, né, você vai precisar ter parâmetros, né, porque senão você não vai conseguir montar contexto, certo? E a ideia aqui é ainda conversar com vocês, né, sobre acumulação e distribuição, tá, do Wyckoff, juntando também com essa ideia do Brooks, né, de movimentações que falham, né, que às vezes parece que vai nos apresentar um bom rompimento, e aquilo ainda fazia parte de uma estratégia de acumulação para levar o mercado para onde realmente ele precisa ir. E aí você precisa entender, né, a ação do preço. E tentar entender também como, né, que grandes players conseguem deslocar, né, o preço para determinadas regiões. Né? Eles não podem fazer como a gente, eles não compram 10, não vendem 10 contratos aqui, ou não vendem 10 contratos aqui, né? Eles precisam vender 10 mil contratos e ir acumulando mais 10 mil contratos, mais 10 mil contratos, para depois entrar com muito mais contratos, para que o preço chegue, né, na sua região alvo, tá? Para poder começar uma distribuição, certo? Então, contexto é mais importante, tá, do que as barras. Você consegue formular contexto sempre que você estuda. Quanto mais você estudar, melhor, né, você vai ter parâmetros de contexto. E aí, nessa ideia de contexto, pessoal, quero que vocês pensem em um ponto. Né? Vocês têm que entender que toda vez que o preço encontra uma região, né, isso aqui é toda vez, pelo menos a pulga atrás da sua orelha tem que ficar. O preço chegou até esse ponto, certo? O preço chegou exatamente aqui, ó, até esse ponto. Tá? O preço atingiu essa região. Quando ele atingiu essa região, ele gerou uma movimentação contrária, tá? Forte o suficiente para vir acima de outra máxima, certo? Inclusive gerou, né, uma região aqui de POC. Tá? Sempre que o preço consegue fazer isso aqui, ele consegue gerar uma movimentação forte o suficiente para gerar uma nova máxima dentro do dia, tá? Ou dentro de uma estrutura maior, preferencialmente dentro do dia, né, para você trabalhar dentro da lógica do Brooks, né, de você levar em consideração as últimas 20 barras, tá? Sempre que o preço consegue fazer isso, é porque a partir desse momento, os comprados tomaram a decisão de tomar o controle dessa movimentação, certo? O preço vinha numa movimentação de baixa, ele podia ter feito só um pequeno pullback e ter continuado, se os vendidos tivessem mais agressivos. Porém, né, os comprados conseguiram realizar uma nova máxima, certo? E aí, em determinado momento, pessoal, o preço volta, tá, para essa mesma região. Aqui eu vou entrar em mais um conceito com vocês, né, que é a ideia de order block, que, por exemplo, essa barra aqui, né, que acaba sendo uma barra, a última barra, né, antes da movimentação de reversão. Inclusive essas barras, né, essa região de order block, ela é bem próxima da região da POC, né, acaba sendo uma região para você pensar numa possibilidade de compra. Contexto, tá? Estou novamente conversando sobre contexto. Por que, né, na região dessa última barra? Primeiro porque aqui você está vendo que tem volume, né? Teve uma distribuição de volume dentro dessas últimas barras, isso aumentou, tá? Por isso a POC aparece. A ideia da POC é que ela sirva de suporte e resistência, tá? Para movimentação, principalmente em lateralidades. Tá? E muitas vezes ela funciona de maneira exata, né? Como aqui, né? O preço toca essa região. E não é incomum, né, você ver isso. Na verdade é bem comum você ver o toque nessa região e o preço, né, apresentar uma retração, apresentar uma movimentação contrária. Tá? Então, a ideia de order block, né, é você entender que ali, nessa região aqui que a gente acabou de traçar, né, tem a possibilidade de ter defesa aqui novamente. Tá? A ideia de que se o preço chegar nessa região e ele fizer padrão, né, ou seja, confirmar para você que ele está tendo essa rejeição, né, isso faça sentido na sua cabeça, faça contexto, para que você possa, por exemplo, né, pegar uma 2BR, né, que foi essa reversão de 2 barras aqui, tá? É esta barra, certo? Então, é uma ideia. Você entender a região da POC como suporte e resistência, entender a região da POC, né, como, né, região
onde institucionais deixaram, né, algum tipo de pegada aqui pela região de volume, pela ideia de order block, né, que seria, por exemplo, a última barra antes de uma reversão. Quando que eu sei que vai ser essa última barra, Luciano? Quando ela conseguir fazer isso daqui, ó. Por quê? Porque se ela faz um topo mais baixo, isso daqui não seria, né, uma região que você poderia chamar de uma região, né, que teve realmente um envolvimento mais institucional, porque ele nem conseguiu renovar máxima, tá? Então você tem que ir somando coisas. Como falei, o preço podia ter tocado a média móvel de 20 e ter voltado a descer. E isso daí teria iniciado uma tendência de baixa, certo? Porque faria topos e fundos descendentes, mas não. Essa foi a última barra antes da reversão, tá? Sendo a última barra antes da reversão, muitos traders, né, consideram essa região como order block, né, como região de defesa, né, institucional. Como você viu a participação, seria a ideia do ponto-chave de onde você viu a participação, né, de quem tem poder para deslocar o mercado. Tá? E aí ele acabou realizando nova máxima. Quando voltou para essa região, fez nova mínima e logo em seguida fez uma movimentação brutal para cima. Né? Com um dia pequeno, a gente pode chamar essa movimentação de movimentação brutal. E aí a gente vai conversar também, né, sobre o Wyckoff. Tá? Aqui você viu, né, a defesa dessa movimentação. Aqui ele viola pouca coisa, faz nova mínima, logo em seguida ele faz nova máxima. Então você está, né, dentro do cenário de um triângulo expandido, que é um dos cenários mais complexos, né, que tem de se operar. Né? Por quê? Porque ele acabou de fazer nova mínima, certo? Se ele fez nova mínima, então você acabou, né, de ver a possibilidade de um triângulo expandido. Nova mínima aqui, tá? Já tinha feito aqui também, né? Eu tinha feito nova máxima, fez nova mínima, fez nova máxima. Então o conceito de triângulo expandido ele já havia apresentado, né? Já havia se apresentado a você, tá? A partir desse ponto aqui, ó. A partir do momento que ele faz máxima e faz mínima, né? Ele te apresentou a possibilidade disso daqui ser um triângulo expandido. Por quê? Porque você vê big up, big down, né? Uma grande lateralidade, e essa grande lateralidade ela fere novas máximas e fere novas mínimas, né? Ela vem abaixo e vem acima, tá? E aí, né, a partir de ideias que você vai vendo que o preço está te apresentando, você vai montando o contexto. Se ele está acontecendo isso, ele pode acontecer de novo. Tá? Então pensem nessa localização, né, nessa ideia de localização de reversão como possibilidade de haver defesa novamente. Você espera a confirmação, por quê? Porque você quer uma barra de sinal. É uma 2BR, você quer uma inside bar, você quer um micro canal, você quer uma movimentação que te dê a confirmação de que essa região, tá, ela foi, né, uma região de defesa institucional e que isso vai acontecer novamente. E como falei, você só tem essa ideia, você não tem essa ideia enquanto o preço não faz nova máxima. Tá? Ele precisa apresentar uma nova máxima. Para quê? Para que a estrutura, né, tenha demonstrado força suficiente e consiga fazer nova máxima. Se falhou aqui perto e voltou a descer, não, tá? Aí você desconsidera isso daqui e aí você pensa na estrutura, porque a estrutura tende a se manter fazendo aquilo que ela vinha fazendo, tá? E aí, beleza, você teve aqui a região, você teve aqui uma oportunidade por esse contexto, certo? Você montou, né, um contexto. A POC é a confirmação, você tem, né, a ideia de que isso daqui, né, pode ser uma order block. É uma região de defesa, né, de institucional. E aí, pessoal, o preço vai acima, tá? E aí ele pega e deixa movimentação de baixa, né? Ele vem acima, ele cumpre a ideia do triângulo expandido. Pensando na ideia do triângulo expandido, o que você pensaria? Que ele poderia, né, vir mais uma vez, né, aqui embaixo, né, furar nova mínima, tá? Pensando na ideia de triângulo expandido, né, você, assim como eu, pensaria na ideia de que ele pode vir aqui embaixo. Ainda tem a região da POC, e eu sei que desse ponto aqui, ó, até esse ponto anterior, eu sei que essa região foi uma região de defesa. E eu sei que essa outra região, dessa outra barra aqui, ó, essa outra barra de baixo, também vai ser uma defesa. Por quê? Porque ela acabou de fazer nova máxima. Tá? Então você vai montando ideias de região de defesa institucional, que pode estar gerando uma acumulação. Tá? E aí, pessoal, agora eu queria entrar na ideia do Wyckoff. Primeiro eu queria falar sobre isso aqui com vocês. Tá? Aqui em cima teve mais ou menos a mesma ideia, né? A última barra aqui antes de gerar uma movimentação de baixa, porém essa movimentação ela não reverteu, então ela acaba não sendo tão relevante para a gente, mas ao voltar para essa região, né, acabou fazendo topo mais baixo. E aí aqui a ideia de estrutura, e aí a ideia, né,
do Wyckoff, que eu acho que ele acredito que ele complemente bem, né, essa ideia aqui. Eu vou baixar um pouco aqui as coisas, para que eu possa arriscar aqui com melhor precisão aqui. Acumulação e distribuição. Isso aqui é importante vocês sacarem para pensar, né? Sempre a ideia, né, de todo estudo que você faça é você pensar. Se você tem uma região, né, ou melhor, vou fazer aqui. Se você tem aqui uma região, né, em que o preço vem trabalhando, onde o preço vem trabalhando em equilíbrio, ou seja, uma região de lateralidade. Dentro dessa região de lateralidade, né, o preço vem fazendo esse tipo de movimentação. E a partir do momento que o preço apresenta esse tipo de movimentação, você concorda que muitas pessoas, né, que operam por suporte e resistência, e até mesmo alguns robôs, né, que operam por suporte e resistência, eles criam regiões de liquidez muito alta nessas regiões. Como assim, Luciano, região de liquidez? Você consegue entender que, por exemplo, para uma instituição, né, para uma instituição que queira montar uma posição, ela precisa realizar compras ou vendas, né, muitas vezes, tá? Ela não pode fazer tudo de uma vez. Digamos que um grande fundo queira montar uma posição vendida, certo? Se eu quero montar uma posição vendida e eu não posso vender tudo de uma vez, eu preciso vender, por exemplo, 500 mil de contratos, tá? E aí eu vou ter que distribuir isso daqui, por exemplo, com 50 mil contratos. Para quê? Para que eles sejam executados no decorrer dessa movimentação de baixa, já que eu não vou encontrar a liquidez suficiente para bater esses 50 mil contratos a mercado e que ele saia nesse preço de topo, né? Por quê? Porque é uma movimentação muito grande. Então, ele vai ter que ir vendendo, tá? Fazendo aquelas frações, né, que gera aquelas movimentações de ondas, né, que a gente vê durante essa movimentação de baixa. E aí quando chegar aqui embaixo ele vai precisar recomprar uma parte. Por quê? Porque ele vai ter que vender mais aqui em cima. E para deslocar o mercado para cima ele precisa comprar. E essas regiões, né, de suporte e resistência, elas são interessantes por quê? Porque muitas pessoas acabam visualizando isso e tem muita gente que opera só dessa maneira. Né? Assim como a ideia de WEDs, né, que também são suportes e resistência, só que não estão na horizontal. Tá? Mas você precisa entender que aqui nessas regiões gera muita liquidez. E essa ideia de gerar muita liquidez faz o mercado muitas vezes fazer um movimento contrário. Ou seja, ele vai ampliar esse movimento, certo? Que é aquela ideia de falha, né, do Brooks, e que é a second leg trap, né, que é a segunda perna, né, falha ali na movimentação, tá? E aí você vê ela tentar romper, geram topos mais altos e de repente depois você vê o preço voltar para dentro do canal, né, fazer outra movimentação. E aí quando ele rompe, ele vai fazer o rompimento para o lado contrário daquele que você estava inicialmente esperando. E aí é interessante você entender o porquê, a lógica, né, o raciocínio, o contexto dessas movimentações. Como assim, Luciano? Porque, pensa bem, se muita gente vende por contexto, quando o preço atinge, por exemplo, um nível de suporte e resistência, né, se você vende aqui, você tem uma compra aqui em cima. Então, toda essa região aqui em cima, ela acaba sendo uma região de liquidez, certo? E quem quer vender, para vender muito, para poder chegar numa movimentação de deslocamento, né, para quem está acumulando vendas, tá? Se você está acumulando vendas, você quer vender o mais alto possível, tá? Até porque seu alvo está muito mais baixo. Mas você tem muitos lotes e você precisa vender alto, certo? Se você precisa vender alto, você tem que começar a vender quando o preço chega em uma região de suporte e resistência. E aí, claro que os grandes fundos também veem essas mesmas movimentações. Só que nesses momentos aqui eles conseguem fazer algumas manipulações. E aí quem opera rompimento acaba também gerando liquidez para essa movimentação. Mas vamos lá. Eu, né, Luciano, estou aqui vendendo nesse topo, né, meu stop está aqui em cima. Se eu vendi, né, meu stop é uma compra, certo? Se meu stop é uma compra, se o mercado rompe essa movimentação e pega a minha compra e pega a compra de muitas outras pessoas que estão operando dessa mesma maneira, né, isso vai jogar o mercado mais para cima. E isso vai trazer
liquidez e possibilidades de pessoas que vão estar entrando nessa movimentação pensando nisso daqui como sendo, né, o início de uma tendência. E aí é que começa o problema. Lateralidades geram tendência, certo? Porém, existe isso daqui, que é uma manipulação, ou seja, é o grande institucional trazendo o preço para uma região onde ele vai conseguir vender com preços melhores, ele vai ter uma região com muita liquidez, porque ele vai encontrar muitos compradores, né, acreditando que isso daqui acaba sendo um rompimento, certo? E aí ele tem a oportunidade de finalmente vender, e aí às vezes você vê aquelas barras, né, que são algumas pegadas, às vezes institucionais, né, você vê às vezes uma barra de 5 minutos ter 500, 600, 700 pontos, né, quando o preço atinge essas regiões. Quando acontecer isso, é aquela ideia que eu falo para vocês, que você precisa ser flexível, tá? Um ponto é você entender, né, essa movimentação de mercado, ou seja, essa região ela tem liquidez. Ela tem liquidez para quê? Para compra. Duas vezes ela tem liquidez para compra. Ela tem liquidez dos vendidos, certo? Que estão com seus stops aqui ou stop aqui em cima, tá? Stop do vendido é uma compra. Tem liquidez dos comprados, que é a galera que está apostando nisso daqui, que isso daqui vai ser um rompimento real, tá? E tem a real intenção, né, de quem está manipulando o mercado nessa movimentação aqui, porque fez dar um impulso aqui, né, precisou comprar um pouco mais caro, mesmo depois de ter acumulado muitas posições vendidas, né, para poder, né, vender ainda mais caro. E quando realmente for vender, né, porque ela precisa limpar o book, né, com uma ordem de venda muito, muito ampla, né, ela acaba limpando o book de ofertas. Então ela vai vender vários valores, só que ela começa a vender mais caro, né, até chegar nas vendas mais em conta aqui, tá? E aí é iniciado, né, depois um movimento de mais uma manipulação no mercado. Aí ele faz um novo topo mais baixo, e aí você tem que estar ligado em estrutura, né? Aqui ficaria a ideia quase de um ombro, cabeça a ombro, né? Algumas estruturas e figuras que você conhece. Às vezes o preço forma ainda uma wedge, tá? Para nós, a gente precisa pegar essa movimentação aqui em segundo plano. Por quê? Porque a gente não movimenta o mercado. Digamos que a gente entrou e foi frustrado por toda essa movimentação aqui. Beleza, você tem que ser flexível o suficiente para pensar, raciocinar, manter a paz de espírito para continuar lendo o mercado, tá? E aí o mercado vem e às vezes deixa uma boa wedge aqui, ó, com topo mais baixo. E aí, né, a nossa hora de ler e ter entendido isso daqui, né, como uma acumulação. Tá? E essa acumulação vai gerar uma distribuição de venda, certo? E aí vai levar o preço para outra lateralidade, mas só que bem mais lá embaixo, né? Onde seja o alvo, né, de quem realizou toda essa acumulação, né? Por exemplo, vendedora nesses topos, e às vezes demora bem mais tempo, né, pessoal? Às vezes essa é uma acumulação bem mais longa, né? Ela teve muito mais toques, né? E aí foi vendo aqui, foi vendo aqui, foi vendo aqui, e aí finalmente ele veio acima, tá? Dessa movimentação aqui. E finalmente depois, né, desloca todo o mercado para baixo. Por quê? Porque aí ele tem lote suficiente para lucrar vendendo de quase qualquer forma, até mesmo nesse fundo aqui, se ele está vendendo, como ele acumulou muitas posições, né, em todas essas regiões aqui, né, qualquer ponto que ele consiga vender ainda é lucrativo, mesmo que ele venda mercado e que ele vá varrendo, né, os lotes possíveis aqui. Tá? E aí, quando o preço chega numa outra região, que era uma região de interesse, ele pega e começa uma nova distribuição. E aí o que seria a distribuição, Luciano? Bom, a distribuição, né, ela ocorre tanto na fase de descida, quanto também, né, ocorre aqui nessas regiões de fundo. Quem está vendido, pessoal, tá? Quem está vendido para sair da sua posição é uma compra. Quando se sai de uma ampla posição, né, quando você sai de uma posição grande, né, quando você sai de uma venda, você sai para uma compra, certo? O mercado, né, soma zero, você está vendido, você compra para sair, né? É o seu stop gain, né? Aqui embaixo, uma compra. Muitas compras vai gerar uma movimentação de alta, certo? Gera uma movimentação de alta. E aí depois, ainda assim, como os lotes, né, são muito amplos, você vai precisar realizar vendas aqui, para quê? Para precisar recomprar, para precisar sair das suas posições aqui novamente, vai precisar de novo vender aqui, para recomprar aqui, e ainda assim para sair às vezes da movimentação, aí ele gera topos mais altos, né, e aí gera
né, a distribuição. Isso encerra, né, o ciclo de distribuição. E às vezes o próprio ciclo de distribuição ele acaba sendo tão forte que ele já gera, né, uma nova possibilidade de tendência, até atingir uma nova região, né, em que o preço vai ser acumulado. E às vezes as regiões de distribuição também estão ocorrendo acumulação. Tá? Então esse era um ponto que eu queria conversar com vocês, né, com a ideia, né, de armadilha de segunda perna em lateralidade. Em lateralidades o Brooks fala que muitos movimentos terminam em duas pernas e às vezes uma segunda perna ela faz um movimento muito amplo. E esse movimento ele parece um rompimento. Só que você tem que ter essa ideia de que no mercado, né, você tem que entender que quem manipula e quem movimenta o mercado não são, né, os pequenos players, né, os players individuais, né, os CPFs. Quem realmente movimenta o mercado são, né, os grandes fundos. Né, 95% da movimentação vem deles. Então eles deslocam o mercado para onde querem. Por isso a ideia de você ser flexível. Né, porque a ideia não é você estar certo, a ideia é você entender aquilo que está acontecendo e participar, né, da melhor maneira possível. Tá? Então, todo o mesmo pensamento que eu falei aqui, né, pessoal, ele vale para a compra. Né? Você está aqui, né, dentro de uma movimentação, né, de lateralidade, e aí está acontecendo uma acumulação, certo? E aí, às vezes, ó, o second leg trap, né, às vezes a ideia de você está tendo uma perna, duas pernas, né, aqui de movimentação, aqui eu estou fazendo reto, né, mas muitas vezes você vê duas pernas, né, dentro de uma lateralidade. E aí acontece aquilo, né, a ideia de buscar liquidez, né, fora dessa região aqui. Ou seja, aqui você encontra compradores, certo? Aqui embaixo você encontra stops. Os stops, eles são a liquidez, né, para quê? Para poder encontrar realmente combustível suficiente para gerar essa movimentação contrária de alta. Às vezes o preço vem e ainda retesta essa movimentação duas vezes, tá? Aí ele pega e encontra, por exemplo, comprado, certo? Aqui tem vários comprados. Várias pessoas entraram compradas aqui, certo? Até outras instituições entraram compradas aqui. E instituições também stopam, tá? Tem instituições maiores do que outras instituições. Né? E aí, o stop, né, dessa galera tá posicionado aqui. Quem compra, né, tem como seu stop uma venda. Tá? Quem vende desloca, né, vai ajudar a deslocar o preço mais para baixo. E para quem realmente estava montando uma posição grande acumulada, né, nos fundos, né, dessas movimentações, tá, vai precisar de liquidez, região de liquidez, vai precisar de muitos contratos. Quando muita gente acaba sendo estopada, né, tendo seus stops, muita gente acaba às vezes entrando na venda. Vocês concordam? Você estava comprado, certo? Você tem seu stop loss aqui embaixo, que é uma compra, é uma venda. Tá? Você está comprado, seu stop loss é uma venda, certo? Seu stop loss é uma venda, ele acelera o mercado para baixo. E aí você começa a acreditar que isso daqui já é um rompimento. Tá? Às vezes nem deixa o gap, às vezes o pavio das barras fica subindo, forma uma grande lateralidade aqui, que é uma forma de você evitar de entrar, né, nesse tipo de movimentação crendo 100%, né, essa é a ideia. Você não pode crer 100%, né, em uma movimentação de rompimento, por exemplo, no mercado. Por quê? Porque existe essa possibilidade. Tá? Então agora você conhece essa possibilidade. Se em determinado momento você entrou e você viu que a força, né, dessa movimentação mudou, saia logo. Tá? Porque você pode estar entrando numa região, né, que só serviu para vir buscar liquidez para trazer o mercado para cima. Tá? E a compra, né, a compra, saída, a venda, e aí a pessoa pega e depois vê, opa, rompeu, né, eu vou apostar no rompimento, né, dessa vez, já que rompimentos de lateralidades levam a tendências. E aí a pessoa pega e entra vendido às vezes. Aqui embaixo, quando você estopar, você vai dar combustível para compra. Tá? E aí você vai dar mais liquidez, tá, para a movimentação contrária dessa região. Tá? E aí, né, o mercado acaba fazendo às vezes boas barras de alta, né, e aí ele volta a descer, tá, porque toda a movimentação ainda, né, pode gerar mais região de acumulação, certo? E finalmente, né, ocorre, né, um rompimento real. Tá? Geralmente se distancia bastante
da movimentação, as médias geralmente estão passando aqui próximas, né? Então tem todas aquelas outras características, né, que a gente conversou sobre rompimentos, né, pessoal, tá? Bons rompimentos, né? Às vezes o preço chega muito rápido aqui nessa região de rompimento longe das médias, desconfiem desses, tá? O preço tenta romper, né? Desceu com barras amplas, né? Você vê barras muito amplas, preço ficando muito afastado das médias, né? As médias estão passando aqui, por exemplo, né? Tá? As médias estão descendo aqui, praticamente no meio da lateralidade. E aí você está pensando em vender bem lá embaixo, né? E aí você está entrando numa região, né, que ainda era região de acumulação para gerar um movimento contrário, né? Que era só uma pequena manipulação, um falso rompimento que gerou, né, a possibilidade de um movimento contrário. Então sejam flexíveis. Se você entrar nisso daqui, pense talvez de participar às vezes da movimentação oposta, tá? Isso depois, né, que ela te apresentar sinais suficientes para isso. Mas eu achei interessante apresentar isso daqui para vocês. Por quê? Porque isso daqui é contexto, né? E você conhecer contexto te leva, né, a ser flexível. Por quê? Porque você sabe aquilo que pode estar acontecendo, tá? Se vocês quiserem se aprofundar nisso, deem uma estudada no YouTube. A ideia não era, né, exaurir o tema aqui. A ideia era só apresentar um conceito para vocês. E agora, né, depois de apresentado o conceito, trazer o dia. Né, o dia 17, tá? Trazer o dia 17 aqui de movimentação para vocês, certo? Aqui, certo? Foi um dia de ampla lateralidade, tá? Essa lateralidade, né, em determinado momento, ela foi mais ascendente, certo? Vocês conseguem observar que essa lateralidade ela inicia, né, com rompimentos de máximas, tá? E também teve rompimentos de mínimo, né? Então teve rompimentos de máximas, ou seja, teve bons rompimentos de máxima. Aqui teve um pequeno rompimento um pouco mais efetivo, porque você tem fechamentos, né? Isso aqui você tem esse fechamento que é quase nada acima da máxima anterior e esse fechamento, tá? Então aqui e não teve gap aberto, tá, pessoal? Lembrem sempre da ideia de gap aberto, né? Quando vocês quiserem realmente acreditar num rompimento. Se for para entrar, né? Às vezes a gente entra um pouco atrasado por esperar o gap, mas entrar nesse tipo de região aqui, né, só se tivesse tudo muito bem alinhado, né? Muito bem já ajustado, né, na movimentação do preço, tá? Tivesse rompido uma wedge, e aí seria mais interessante, mais seguro, né? Mas aqui, você teve uma movimentação de alta, beleza? Movimentação de alta, depois uma, duas, né, 3 pernas, uma movimentação de lateralidade, continua a movimentação de lateralidade. E aí o preço, né, fez, né, nova máxima, te deixou aquela ideia de que essa movimentação aqui podia, né, ser um rompimento para ter continuidade dessa movimentação. Só que depois disso daqui, ó, a movimentação que o preço veio fazer, tá, foi topo mais baixo, certo? O que não condiz, né, com essa ideia de rompimento, porque se isso daqui vai ser um rompimento de alta, eu preciso ver o quê? Uma nova máxima, certo? O preço precisa vir acima desse ponto de qualquer jeito. Se ele não vier acima desse ponto de qualquer jeito, né, não tem estrutura de alta. E aí ele continua, né, mantendo a lateralidade, tá? E aos poucos, né, o preço acaba te dando essa impressão de que ele vai subir, por exemplo, com essas barras. A gente não, porque isso daqui são barras sobrepostas, né, pessoal? Eu sempre falo para vocês que se você quer um pouco mais de segurança, né, evite entradas com barra sobreposta. Como assim sobreposta, Luciano? Essa barra ela fecha dentro dos limites da barra anterior. E a barra anterior foi um doji. Brooks fala que um doji, né, nunca é uma boa barra de compra, né, para você entrar, né? Se a sua barra anterior foi um doji, né, acaba não sendo. Por quê? Porque doji é uma lateralidade. Lateralidade é uma barra. E aí, né, o preço veio deixando topos cada vez mais baixos, certo? Topos, né, mais baixos, depois da movimentação de tentativa de rompimento, né, que teve até um bom fechamento assim. E aí, pessoal, no dia seguinte, essa movimentação ela se deslocou inteira, né, para o dia contrário. Ou seja, ela veio para baixo, né, ela abre num gap de baixa e, né, vai embora, né, nessa direção. Então aqui, né, acaba sendo um exemplo, né, de acumulação para a gente, tá? E os maiores volumes de venda, né, acabou ficando, né, nessa região, tá? E claro, né, teve vendas fortes aqui, ó,
quando teve nova máxima. Teve venda forte aqui quando teve nova máxima. Como que você sabe que teve venda forte, Luciano? Olha o movimento que foi impresso, né, depois. Né? Olha o movimento que foi impresso. Ó. Barras fechando nas suas mínimas. Olha. Tá? Preço tenta romper, o que acontece logo em seguida? Ó, tudo isso daqui, ó, uma movimentação forte de venda. Tá? E aí, o mercado veio, né, gerando essa região de acumulação nos topos. Certo? Região de acumulação nos topos. Olha a barra seguinte aqui, ó, né? A 2BR. Tá? Você vê grandes barras de venda, ou seja, tem domínio nessa barra da abertura até o fechamento. E aí o preço volta, faz mais uma lateralidade, certo? No final do dia ele já, né, já estava fazendo de novo, né, o que? Nova mínima, né? Já estava ali mais uma vez tentando, né, ter continuidade. E aí agora eu estou no fundo da lateralidade, eu estou baixo na lateralidade. Só que o preço veio trabalhando, fazendo toda essa movimentação aqui, ó, de acumulação. Nessas máximas, né, você vê entrar pressão vendedora, tá? Você vê rejeição. Então isso daqui era o sinal, né, de acumulação. Isso aqui é bem difícil de entender, tá? Não é algo simples de entender. E aí você vê, né, o que aconteceu, né, aqui no dia seguinte, né? Quando a gente tem uma acumulação, toda essa região aqui desse dia, acumulação, certo? E aí, ó, quando abre o dia seguinte, né, abre numa forte movimentação de baixa. E aí aqui, meus caros, começa, né, a distribuição. Então, ó, a gente pegar aqui esse dia para a gente conversar sobre a distribuição. Aqui, né, nesse ponto, né, depois dessa barra, tá, quando começa uma movimentação de reversão, certo? Começa a ter, né, a distribuição. Ou seja, eles estão saindo, né, de todos aqueles lotes acumulados aqui. Né? O mercado ele precisa dessa movimentação de sobe e desce, principalmente para esses players. Por quê? Porque eles precisam de liquidez. E aí ele apresenta uma movimentação de alta e volta para essa mesma região. Né? Isso daqui acontece não uma, não duas, não três, isso aqui vai acontecer, né, milhares de vezes. Né? Tá? Aqui acabou sendo, né, o que é a saída dos vendidos, né, como a gente conversou. Tem vendido, né, a saída dos vendidos é uma compra. Tá? E aí essas compras, né, acaba gerando a movimentação desses repiques. Compra, né, certo? E toda essa movimentação aqui acabou, né, posteriormente apresentando uma movimentação contrária, né, à direção anterior. Então, é um ponto, né, para você raciocinar, né, para você buscar pensar, para você ficar às vezes com a pulga atrás da orelha, né, principalmente quando você observar uma lateralidade. Tá? Observou uma lateralidade, tente, né, buscar informações, né, do que o mercado pode vir a estar fazendo, para ver se você às vezes não pode estar entrando em uma região ali de armadilha, né? E se essa movimentação volta em até 5 barras, você provavelmente está numa região de armadilha. E aí é interessante você, né, sair o mais rápido possível para você não tomar, né, uma reversão ao invés de tomar um rompimento, né, a seu favor. Tá? Então, esse era um ponto que eu queria, achei interessante, né, abordar aqui com vocês. É um ponto difícil, tá? Porque é algo que você vai ter que refletir, você vai ter que começar, né, a estudar essa ideia de entender que a partir desse ponto, né, a partir desse fundo aqui exato, né, exatamente desse ponto, né, começou a ter uma movimentação diferente. E que, quando o preço chegou nessa região de novo, ele começou a apresentar uma movimentação diferente, certo? E aí quando que a gente observa essas coisas? Quando você começa a dar atenção. Você tem que começar, né, a dar atenção para você poder, né, reconhecer esse tipo de cenário. Sem isso não tem como, né, pessoal? Então você vai ter que voltar ao gráfico, estudar, peraí, vamos tentar ver as características dessa lateralidade aqui. Né? Vou pegar outro dia aqui. Aqui não tem uma lateralidade muito explícita, né, mas tem regiões de wedge, tá? Aqui nesse outro dia que teve, né, esse final de dia, né, como lateralidade, né,
e aí depois você vê a movimentação oposta. Isso ocorre bastante até, tá? Então basta você ir dando a devida atenção. O preço vai tentando romper sem sucesso, mas ele vai trazendo o preço, né, para novas mínimas, até que essas novas mínimas, né, geram um movimento bem contrário, na verdade, àquele movimento que você vinha, né, assistindo, ó, porque até então, ó, o mercado vinha deixando topos e fundos descendentes. A gente, claro, a gente tem usamos também o EDS, né, e sabemos, né, que muitas vezes essas movimentações normalmente elas rompem, inclusive, né, para o lado da LTB, tá? Ela rompe a LTB, ela dificilmente rompe a linha de canal, por estatística trazida pelo Brooks, tá? Mas para quem opera lateralidade, para quem vem só de suportes e resistências, né, e às vezes não dá atenção ainda ao EDS, é interessante você lembrar desse conceito do Wyckoff, né, de manipulação no mercado, e que muitas vezes, né, ele vai vir apenas, né, buscar liquidez para gerar uma movimentação completamente contrária. E aí é você sacar isso daqui para você participar disso daqui. Opa, peraí, ele rompeu a lateralidade, tá? Essa região de rompimento ela volta, tá, em até 5 barras. Opa, está dentro das características daquilo que o Brooks me ensina. Formou uma lateralidade, formou uma wedge, formou um fundo duplo, tá? Formou algumas características que para a gente é relevante, né, como pensar, né, de barras de sinal. Teve gatilho de compra aqui, tá? Então, dei uma pensada nessa ideia de acumulação e distribuição, tá? Sobre como isso ocorre, né? Seria interessante, né, como eu falei, a ideia não era esgotar esse pensamento, tá? Era só para trazer uma reflexão para vocês quanto a lateralidades e quanto a rompimentos, né, pessoal? Tá? Tanto quanto a lateralidades quanto a rompimentos. A ideia de second leg trap, né, que ela, para mim, ela encaixa muito bem nessa definição de manipulação de mercado do Wyckoff, né, que é você vê ali uma fuga da lateralidade numa segunda perna de movimentação, e essa fuga de lateralidade ela retorna para dentro da lateralidade em até 5 barras. E isso você soma com essa ideia do Wyckoff, né, de que isso foi uma região de acumulação, né, uma últimas vezes região de acumulação, e aí depois o preço volta a descer, né, como a gente conversou. Aqui acho que desenhando acaba ficando um pouco mais simples para vocês. Aí o preço está gerando movimentações aqui dentro da lateralidade, tá? Certo? Movimentos geralmente de 2 pernas, às vezes 3, né? Quando vem 3 é até mais interessante, né? Porque aí forma uma wedge pra gente. E aí, de repente, né, o mercado faz isso daqui, ó. Uma primeira perna, uma segunda perna, aí ele pega e estica bem. E aí em até 5 barras ele volta para dentro dessa movimentação. E aí ele pega, ao invés de ter continuidade, né, ele acaba formando ali pra gente, por exemplo, uma wedge. Opa, melhorou ainda. Aí ele pega e faz uma nova mínima e faz uma wedge e ainda deixa um topo duplo pra gente. Pronto, né, aqui é a nossa deixa. Aqui a gente não sabe o que está acontecendo, aqui a gente sabe o que está acontecendo, tá? Então são regiões diferentes. Você precisa esperar acontecer algo para depois você pensar, né, você ter material suficiente para poder pensar na outra coisa, né? E aí rompeu o fundo, você tem esse alvo, tá? E aí essa movimentação pode virar uma grande tendência, né? Pode virar até mesmo uma reversão majoritária, né? Uma MTR, tá? Então são pensamentos que vão, né, se acumulando, né, conforme você vai estudando. Você está juntando coisas, tá? Você é um grande arsenal, né, de junção daquilo que você vem estudando, que pode vir a te ajudar. Tá? Então a ideia de acumulação, acho que ela é interessante para você entender que essas regiões são regiões de ampla liquidez e que às vezes, né, muitas vezes, inclusive, o mercado vai usar essas regiões de grande liquidez. Né? Quem estava comprando baixo estava até tendo retorno. Comprou baixo, teve retorno, pagou bons pontos. Comprou baixo, teve retorno. Aqui, comprou baixo, teve retorno. Comprou baixo, abriu no gap de alta. E aí, a pessoa vem repetindo essa ideia de comprar em novas mínimas. Está tendo retorno, certo? É uma forma de você usar, né, essas regiões. Quem está comprando, pessoal, quando estopa, faz uma venda. Quando vende, gera liquidez, tá? Gera uma movimentação de baixo, ou seja, para quem estava acumulando, né, isso ajuda a acumular num preço mais baixo. E aí, quando precisam entrar com uma ordem a mercado que faz essa barra aqui, ó, né, que não tem volta, que é uma barra de... Vamos ver quantos pontos tem essa barra. Quando faz uma barra de 1000 pontos, né,
Isso aqui foi notícia, né? Já não recordo, mas quando o mercado, às vezes ele faz barra de 600, 700 pontos mesmo sem notícia, né? Mas isso é reflexo de toda essa acumulação. É porque isso daqui é o impulso, né? Para quê? Para que tenha continuidade. E aí, meu cara, isso aqui é uma compra mercado, isso aqui varre stop de todo mundo que estava pensando em vender alto, porque também tinha, do mesmo jeito que havia compradores comprando suporte, tinha, né, os vendedores vendendo, né, as resistências, né, vendendo alto. Para quê? Para surfar essa movimentação de queda. Até que, né, o mercado mudou realmente, né, toda a estrutura, né, que ele vinha fazendo, de barras pequenas de alta. Né. Aqui foi o primeiro sinal, né, de uma barra forte de alta. Isso aqui já é, né, brutalidade, né, 1000 pontos em uma barra, 5 minutos. Tá? Isso muda completamente, né, o mercado para o modo sempre comprado. Tá bom? Então, pensem nisso, né, deem uma refletida, uma estudada sobre, né, façam marcações, observem quantas vezes você viu isso daqui, né? Às vezes uma segunda perna aqui de movimentação, né, vem para dentro, né, vem para fora, tá, de uma região a ser rompida, e depois quando ela volta, né, ela volta revertendo a movimentação. Então pense nisso, é uma região muitas vezes de manipulação do mercado, e essa região de manipulação do mercado, às vezes, se você estava do lado errado, seja flexível e pense, né, em participar do lado, né, agora, do lado mais forte, beleza? Então, era isso. Espero que vocês estejam aproveitando o período gratuito. Espero que estejam se saindo bem. Né? Espero que o mercado não esteja numa lateralidade muito estreita, né, por esses dias. E bons trades, galera. Se gostou do material, curta, compartilha, né, que aí você também retribui, né, esse tempo doado a vocês, beleza? Valeu!